Fala, povo, bom dia. Mais um dia de análise de pré-mercado. Seguinte, eu já fiz as possíveis regiões aqui de gama pro Nasdaq. E hoje, 29/5, sexta-feira. Geralmente sexta-feira é um dia que eu não sou muito fã de operar, não. Sexta-feira é um dia mais travado, né? Ontem a gente teve aquela inversão no fluxo, depois da divulgação das headlines lá, do possível fechamento do acordo, né? A gente teve essa alta aqui, o preço montou a estrutura de alta, compra e pagou nosso 3/1 que recuperando o stop que a gente tomou aqui, tá? Que a gente estava vendido. Aí o preço subiu, acabou rompendo a região lá do 30.200, onde foi nosso alvo. Eu acreditei que ele poderia fazer uma correção maior aqui para depois voltar a subir ou lateralizar. Acabou que ele rompeu o 29.200 e lateralizou acima do 29.200. E ficou aí a parte da tarde aí até finalzinho, comecinho da noite ali. Aí ele fez a correção esperada, né? Voltou aqui 50% mais ou menos dessa pernada aqui de alta. E agora a gente está nessa situação aqui. Acontece. Vamos fazer um resumo aqui. A geopolítica, a gente continua com o mesmo cenário. Pode sair informação a qualquer momento de uma possível conclusão do acordo ou vamos dizer assim, uma discordância, né, dos termos lá, que é o que tem mais acontecido nos últimos dias. Então, não tem, não tem como se antecipar isso, né? Tem que reagir à medida que as coisas for acontecendo. No pré-mercado, o fluxo aqui, ó, a gente segue com os títulos levemente negativo, petróleo, vamos dizer que levemente negativo também, para isso aqui rotacionar e voltar a ficar 2%, 3% positivo é jogo rápido. O dólar aqui praticamente 0 a 0. Os índices aqui praticamente 0 a 0 também, levemente positivo. O VIX aqui bem barato, muito barato mesmo, 15,8, levemente positivo aqui, mas isso aqui é baixa relevância para esse valor de preço aqui de 15. O Shell aqui 0,5% positivo. Vamos ver como que está aqui as ações para mercado. Ações para mercado, a gente está aqui positivo também para mercado, 1%, 1,5%. Essas aqui negativas são, vamos dizer assim, são as menos relevantes. Google, até que Google e Meta tem uma certa relevância, mas o resto aqui arrasta isso aí para cima tranquilamente. Vamos ver aqui os mercados asiáticos, como que fechou. O mercado asiático que ficou um pouquinho de divergência. Vou fazer uma, se for fazer uma média aqui, acredito que fique num 0 a 0, levemente positivo, uma leve divergência. O europeu aqui está positivo, mas é 0,5%, quase 1% ali positivo. Na média vai dar um 0,5% positivo dessa galera aqui. Então, assim, até o momento acreditaria mais numa possível alta. Não, não uma alta, né? Mas acreditar mais comprado, né, do que vendido. As informações aqui de gama, a gente segue com um delta extremamente positivo, com um gama positivo. E esse valor aqui para o dia de hoje, pro INDX é bem alto. O INDX na média aí durante a semana gira em torno de 3 bi, 2 bi e meio. Mas hoje, sexta-feira, sexta-feira, fechamento
fechamento de opções do semanal, né? Então geralmente tem um volume maior. Acho que por isso que geralmente sexta-feira é um dia de preço mais travado, muitas posições, então o preço fica travado no range, igual hoje aqui as posições que nós temos. As principais regiões seriam o 30.300, é onde o preço já tocou aqui, ó, algumas vezes devolveu. Então quando o preço chega perto da região, acaba tendo uma, uma liquidação das posições, né, dessa região, e o preço acaba retraindo. Então toda vez que o preço chega na região e retrai, o pessoal desmontando as posições com o strike no 30.300 nessa região. E logo abaixo a gente tem mais um volume grande aqui, ó, no 30.200, que é essa outra barra aqui. A gente tem uma região que seria mais relevante, que seria aqui no 30.000. E tá surgindo essas duas puts aqui, ó, no 30.100 e 30.110, que seria essa região aqui. Nós vamos fazer uma análise, uma característica do Nasdaq para abertura. Eu acreditaria uma possível movimentação seria ele abrindo em queda, buscar essas regiões aqui e a gente poder pegar uma compra. Aqui pode ser que ele dá uma travada de novo. Se ele romper aqui, a gente pode acreditar numa compra até essa região. Seria seria um bom trade por dia, uma, uma compra aqui, ó. Dependendo da estrutura que ele montar aqui, a gente consegue fazer um 2 para 1 de risco-retorno, que geralmente é o nosso alvo que a gente busca. Então o preço aqui está respeitando a região, ele vem caindo aí lentamente. Vamos ver como vai ser próximo da abertura, mas o que eu gostaria de ver para o dia de hoje seria essa movimentação. Ele buscando a região do 30 e 100, montando uma estrutura de alta e pegar uma compra até o topo aqui. É, uma operação sendo muito otimista, a gente tem essas duas regiões aqui, ó, que pode ser que aumente o interesse, que seria no 30.500, 30.550. Eu nem vou marcar o 30.550 ali não, porque já fica surreal, né? Então a gente deixa marcado aqui e vai monitorando para ver se vai existir mais interesse na região. Se o preço na abertura ele não fizer essa manipulação toda aqui da queda, pode ser que ele volte a fazer um fundo duplo aqui, ou que seja, ele já abre em alta, ele já abre em alta, ele fazendo esse rompimento aqui para buscar lá. Só que assim, para o dia de hoje, teria que ser um otimismo muito grande, teria que ter um motivo bem forte para o preço fazer e buscar essas regiões, que seria mais a geopolítica. Então, confirmando o acordo entre Estados Unidos e Irã, facilmente ele faz esse movimento. Se a gente pegar o exemplo de ontem, o exemplo de ontem foi só os dados lá, foi essa pernada aqui. Então, se a gente comparar, ó, já é quase o alvo lá. E se a gente pegar o que ele deslocou, só o que ele deslocou na hora dos dados, vou pegar aqui, ó. Então, se ele faz o mesmo movimento, tem grande chance de buscar a região. Mas isso seria uma coisa assim, à parte, né? Excepcional.
acreditando nessa divulgação. Eu acredito que tem que acreditar mais nesse tipo de divulgação, mas ser mais otimista do que pessimista, porque eu percebo que nesses últimos tempos o mercado, mesmo diante de todo esse conflito, o mercado se comportou mais otimista do que pessimista em relação a essas divulgações. Mas esse trade aqui é um trade, esse trade aqui ele é mais arriscado porque executar essa compra aqui no pullback, ela pode ser um falso rompimento, né? Pode ser um falso rompimento. Então ele pode buscar a liquidez ali e depois, ó, acabou de sair uma headline, a divulgação do PIB canadense. Não é nada relevante, não. Achei que era em relação à guerra. Esse Financial Juice, ele, toda vez que, eu não sei se depois escutar no áudio aí, acho que não escutou, tá desativado ali o áudio desktop. Quando sai a headline que ele toca uma sirene, só que às vezes toca e às vezes não toca. Então, ele fica fazendo hora com a gente. Igual agora tocou, por isso que eu assustei. Então vamos lá. Essa compra aqui é uma compra mais complicada, porque pode ser um falso rompimento. Mesmo ele ultrapassando a região aqui do 30.300, pode existir a liquidação e o preço voltar derretendo. Então, uma operação que eu não gosto muito de fazer, não. Agora, uma opção também que pode acontecer para abertura é se ele faz um sweep aqui, já volta de imediato, aí já é uma operação mais tranquila de fazer, porque dependendo da estrutura que ele monta, se ele faz o sweep aqui e o dia continua direcionado para alta, ele costuma fazer assim, ó. Não ser tão agressivo. Muita gente vende, muita gente acaba vendendo nessa região aqui porque houve o rompimento das regiões, mas esse rompimento nem sempre caracteriza que vai ser a quantidade de queda, né? Ele pode só buscar liquidez, estopando todo mundo aqui, e depois segue uma estrutura de alta bem lenta. Então eu já vi isso aqui muito acontecer no Nasdaq. Às vezes a gente fica guardando uma explosão do preço, né, para confirmar a direção e acaba que ele faz esse movimento aqui da abertura, aí ele swipa e fica trabalhando lentamente assim, ó, e não para de subir. E vai, 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 vai subir. Então já vi isso acontecer bastante, porque esse operacional que dispara a queda, quando ele dispara a queda aqui, muita gente vende aqui no que a gente chama de OTE, né? Então a galera espera a volta do preço para vender aqui, stopzinho aqui no topo. Aí paga 2 para um, 3 para um, depende do operacional. Só que aqui ele costuma, se ele fazer essa movimentação aqui e os dados aqui continuam indicando alta, títulos em queda, petróleo em queda, o ideal aqui seria o dólar ficar negativo, né? Começar a corrigir mais, o VIX aqui continuar assim, preço bastante baixo e negativando, já confirma uma possível alta para os índices. Então, esse stop aqui é quase que certeiro da pessoa tomar. Tanto que ele chega nessa região aqui, que a gente pode observar que ele sempre tem uma reação, porque existe bastante posição vendida naquela região ali, o preço acaba até fazendo uma correção, mas ele começa a travar aqui e acaba estopando e segue continuidade.
Então, a gente vai aguardar, vamos aguardar a abertura. O cenário mais bonito para mim, igual eu te falo, já tinha mencionado, seria ele abre em queda, ele abre em queda para buscar essa compra lá embaixo, comprar mais barato, porque a gente não fica dependendo dele buscar o 30.500 lá e fazer essa operação aqui acima do 30.300 que é mais arriscado. Eu preferia fazer essa compra aqui embaixo. Então é isso. Vamos dar uma olhada aqui nos outros ativos, como que tá. O SPX, eu já tinha feito algumas marcações aqui, não sei se atualizou. Ó, 7.600, continua lá. 7.550, o 7.550 mudou aqui, vamos atualizar. Agora seria 7.560. 7.560 e a gente tem o 7. Peraí, acho que esse aqui tá no lugar certo. É o 7.585, que é essa resistência aqui, ó. Então o preço tá basicamente igual o Nasdaq, a gente tem um 7.540, a put mais relevante seria aqui embaixo. É mais ou menos o mesmo movimento do Nasdaq. Ele poderia buscar aqui, ou até parar aqui no 7.560, sweepando. Aqui tem até uma estrutura melhor de liquidez para voltar a compra. Então, vamos guardar, vamos ver aqui como está os ETF. Que está em pré-mercado ainda. Peguei aqui com alvo no 740. O preço está aqui no pré-mercado, 736, é mais ou menos coincide com o alvo lá do Nasdaq, no 30.500. A região da put aqui, ó, coincide mais ou menos com a região também lá do pullback. Então, se ele abrir em queda aqui, segue a mesma estrutura. Tá, até os ativos estão bem alinhados. SPY 755, 758. Aí a resistência aqui do SPY, existe uma barreira muito grande aqui, ó, no 755. Ó, o preço já rompeu, o preço está aqui acima no pré-mercado, mas continua, ele está quase no 56 lá, está no 755,50. Mas a gente pode acreditar que já foi rompido. A região de pullback aqui seria no 753, mais ou menos a mesma região. E o alvo também tá bem parecido com os outros ativos lá. Apesar dele não ser o mais relevante aqui para cima, né? Então, à medida que ele vai subindo aqui, ele vai tendo uma resistência que é dessas posições aqui. Mas tá tudo bem alinhado. Agora é esperar a abertura do mercado e ver como que ele vai se comportar. Às vezes essa estrutura aqui muda bastante depois da abertura. Vamos ver como que vai ficar e eu volto aqui para mostrar como que foi o desfecho do dia. Estamos de volta. E aí? Será que aconteceu com o Nasdaq depois da abertura?
Olha só o que que ele me aprontou. Como a gente tinha feito na análise lá, uma das opções seria ele abrir em correção, buscando a região aqui, que seria a melhor opção para compra, e a outra que ele poderia já romper topo e ir embora. Olha o que que ele arrumou. E acabou que a compra seria exatamente aqui, né? O que aconteceu, ó? A abertura foi exatamente nessa vela aqui, ó. Ele ficou oscilando aqui, uma vela de indecisão. Fez a vela de alta, aí depois fez mais um pullback. E esse pullback aqui ele poderia ter continuado caindo. Então essa compra aqui seria mais arriscada, bem arriscada, né? Aí depois ele fez essa velona de alta aqui e a entrada seria exatamente aqui, ó. Compra aqui com stop no fundo. Pago quase 4 para 1 ali, depende de como fosse a entrada. Vamos falar que a entrada ficou tão perfeitinha assim, não. Seria um 3 para 1 aqui, ó. Enfim, eu não fiz a compra. Eu vi a movimentação acontecendo e acabei que eu fiquei esperando mais uma confirmação. Não quis fazer essa compra aqui e eu acabei ficando de fora. E ainda tomei um stop de graça. Por quê? Ele foi subindo aqui e eu fiquei aguardando um pullback, uma confirmação de um pullback melhor. E ele fazendo essa estrutura de alta aqui, ele deixou esse FVG aqui, ó, nos 5 minutos. Então eu fiquei aguardando um retorno nesse pullback aqui para mim fazer minha compra. E acabou que ele fez esse pullback. Só que ele fez um pullback depois que ele já tinha chegado próximo lá do 30.500. Hoje, sexta-feira, né, é um dia mais complicado de operar, o mercado não anda tanto. Mas ele fez a pernada de alta que eu imaginei e buscou próximo da região, não chegou a tocar na região do 30.500, mas eu estava aguardando um pullback aqui para ele voltar a buscar a região lá que é normal. Só que acabou que ele buscou a região, ele fez o pullback, fez essas duas velas de ignição aqui e eu abri uma opção comprada aqui, ó. Eu aguardei a confirmação, meu stop ficou aqui abaixo. Nem lembro se meu stop estava aqui ou estava aqui. Nem lembro. Mas seria essa operação aqui, ó. Então, eu fiz a compra aqui, eu comprei, ele simplesmente derreteu e foi embora. E isso aqui não teve, essa correção aqui, ó, não teve headline, headline contra falando sobre a guerra. Ele simplesmente fez a correção. Não deu para entender, não deu para ver o que causou essa correção. Não, os gamas aqui não ficou negativo, em momento nenhum, sempre manteve positivo o tempo todo. Não entrou volume vendido, mais regiões de put. Foi estranha essa correção aqui, não consegui entender não. Eu estava suspeitando de algumas ações aqui, que eu não lembro como que estava, depois tem que até ver na filmagem lá do pré-mercado. Eu não lembro se essas opções, essas ações aqui estavam negativas já, se foram elas que puxaram o mercado nesse momento, mas enfim, eu acreditei nessa retomada aqui, que ele fez a correção do movimento de alta, fez as duas velas de ignição e que o pullback seria aqui, né? Esse pullback aqui seria o pullback saudável para voltar a buscar a região. Se não buscasse o 30.550, paciência, mas aqui eu já conseguiria proteger minha operação aqui, zerar o risco e assumir o risco. Se eu fechava aqui no 1,5, 1 para 1, que seja, nem 1,5 pagaria ali. 1,5 seria um pouquinho para cima. Mas já daria para zerar o risco pensando o que ia acontecer lá. Mas acabou que o preço fez essa correção. A gente sabe que isso aqui pode ser uma correção
de liquidação, né? Desmontagem de posições e tal. Não consegui entender o que aconteceu na hora. E o preço veio fazendo as correções. Fez uma correção mais profunda aqui, ó, voltou a buscar o 30.200. Fez um sweep nos fundos aqui, ó, que era o sweep que eu queria que ele tivesse feito na abertura, né? Uma das opções lá que a gente tinha era se ele abrisse aqui sweepando, seria uma boa opção de compra para ele buscar lá, que ele não fez. E o que aconteceu? Depois que ele fez o fundo aqui, saiu uma headline do Trump em relação a fechar o acordo com o Irã, que ele estaria entrando para uma reunião, que ia revisar o acordo lá, mas que provavelmente o acordo seria, seria feito, né? E o preço começou a engatar essa posição de alta aqui. E acabou que ele travou bastante nessa região aqui, ó, dos 30.370. Nas opções aqui, existe essa opção do 370, mas não é tão relevante, não tem tanto volume significativo. Aí ele fez a pernada, fez a correção saudável aqui, quebrou a estrutura e agora ele tá travado aqui nessa região. Possível, se ele romper aqui, ele pode buscar lá, ele pode voltar na região lá. Aí a gente não sabe como que vai fechar o dia. A região do 30.500 continua relevante. O Delta veio oscilando durante o dia, ganhando força, perdendo força. Mas agora, pelo horário, já não faço mais nada. A oportunidade do dia foi essa compra aqui e pagou. A operação do dia foi essa compra aqui. Esse movimento que ele fez, essa correção maior aqui, não acreditaria que ele faria, porque não tinha indícios disso aqui. Então não consegui nem ver nada que poderia ter puxado o preço para baixo. Mas enfim, foi isso. Uma das opções que o mercado poderia entregar, ele entregou. Pena que ele fez essa sacanagem aqui, ó, essa correção maior. E nós pegamos, fizemos a pior entrada possível do dia, né? Mas normalmente esse pullback aqui, ele respeita para buscar a região para depois fazer a correção. Aí, ó, entrando no volume comprado aqui, respeitando a região aqui de pullback. O preço até trabalhou bastante aqui. Ó, entrando força compradora. Vamos ver se está saindo alguma. Ó, acabou de sair uma notícia aqui, não foi considerada como headline, né? Olha lá, ó, repórter da Al Jazeera. Tudo pode estar pronto para o anúncio oficial, apesar de algumas divergências entre Teherã e Washington sobre questões que estão em processo de resolução. E o principal ponto de discórdia pode continuar sendo como chegar a um consenso. Ficou estranha essa tradução aqui, mas o principal ponto de discórdia deles é a questão do urânio lá, né? Das bombas nucleares. Então, o principal ponto é esse, mas isso aqui confirma, né, o que o Trump tinha falado mais cedo, o que o Trump falou, ó, tá aqui, ó. Ó, aí, ó, vou reunir agora na sala de situação para tomar uma decisão final. Aí fala que o bloqueio naval que ia ser suspenso, o bloqueio que os Estados Unidos está fazendo, acho que no Estreito de Hormuz em relação ao Irã. Aí os preços despencou, o dólar caiu. Olha lá, exatamente nessa posição aqui, ó, onde o preço teve a alta. Aqui é o petróleo. O petróleo caiu. Aí o Trump continuou falando aqui e tal, tal. Aí logo depois
Uma fonte lá do lado do Irã falou que as declarações do possível acordo com o Irã fala que é uma mistura de mentiras e tal, que seria só uma narrativa, né? Aí a gente não sabe o que que é verdade, o que que é mentira, fica esse jogo de narrativas aí, esse jogo político, e o preço segue, otimista. Aí aqui do Irã, que isso aqui é um jornal, né? Que é uma mídia lá de comunicação deles, meio que concordando que pode ser o acordo final, e o preço volta a responder com otimismo. Então o preço volta a buscar aqui os 30.500 para o final do dia, tem grande chance de acontecer. Mas o que acontece aqui é que toda vez que o preço chega próximo a essas regiões, o pessoal que está posicionado em opções começa a realizar o lucro, né? Desmontar as posições. Porque hoje é fechamento, né? A maior parte das opções vão ser liquidadas, então ou põe o dinheiro no bolso ou você fica no prejuízo. Mais ou menos isso. Não sei se todo mundo pode, não sei como funcionam as regras lá, se pode rolar a posição para a semana que vem, acreditando em mais alta, né? Mais continuidade de alta. E aqui a gente tem um outro setup também que pode estar travando muito preço. Quem opera, quem opera ICT aí, ó, no price action, vai considerar isso aqui uma possível quebra de estrutura. Ele vai considerar que houve a manipulação dessa liquidez, uma possível quebra de estrutura aqui, e vai fazer a venda na OTE. Deixa eu ver isso aqui. Então, eles acreditam na manipulação e aqui seria uma venda, né? A posição vendida, stop no topo, pegando um 2 para um 3 para um que seja. Então, aqui entra um volume muito grande de vendas para um outro setup usado no mercado. Mas assim, não acredito, se continuar essa narrativa do fechamento de acordo, não acredito que essa força vendedora aqui ganhe, não. Mas agora não importa, né? O dia já é sexta-feira, o dia já está finalizando. Ver aqui no 15 minutos como que tá. 15 minutos. Fechar agora, ó, falta 2 minutos. 1 minuto praticamente para fechar. Vela de alta, 15 minutos engolfando tudo aqui. E eu acredito que ele continue, tem mais probabilidade dele continuar essa tendência de alta para buscar a região ali dos 30.500. E é isso. Tivemos oportunidade, o gatilho teve. Agora, bora para a próxima semana. E tomara que saia esse acordo com a guerra para acabar essa confusão aí, para ver se dá uma paz, para a gente trabalhar tranquilo, sem ficar sendo surpreendido a todo momento por essas narrativas aí de conflito. É isso.